almas queridas, que sintamos todos, neste momento, a doce, suave e incomparável paz de Jesus. Nosso estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, especificamente os números 9 e 10, por tema, o argueiro e a trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Temos o direito de julgar alguém? Dispomos de todos os elementos necessários a uma análise profunda e verdadeira. As nossas análises são puras, são isentas de qualquer sentimento ou pensamento negativo. São algumas questões que brotam do tema de hoje. Convido-os a que tenhamos o Evangelho em mãos, que o abramos no capítulo 10, no item 9, e que juntos leiamos. E se alguém não puder ler, que acompanhe a leitura que faço agora. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Argueiro, em uma palavra, significa cisco. Uma trave, dependendo do seu tamanho, possui milhões, talvez bilhões de ciscos. O que Jesus está nos dizendo é que, muitas vezes, prestamos atenção nos defeitos, nas imperfeições, nos vícios pequenos dos nossos irmãos e irmãs de humanidade, e não damos conta, ignoramos, mostramos indiferença para os milhões
ou milhares, ou centenas, dezenas de vícios, defeitos, senões que possuímos em nossos pensamentos, sentimentos, em nossa vida. Argueiro e trave são feitos do mesmo material, variando somente na quantidade. E coisa curiosa, temos uma trave diante dos nossos olhos e ainda conseguimos enxergar o cisco no olho do outro. Que visão raio-x é esta? Será que de fato estamos mesmo enxergando o defeito do outro? Ou será que estamos diante de uma projeção? Eu estou vendo no outro alguma coisa da minha fealdade moral, dos meus vícios morais, das minhas imperfeições. O nosso estudo de hoje nos recomenda muita prudência, muito cuidado, muito respeito, muito amor, muita caridade em nosso comportamento. Há profissionais do direito, como o delegado, o advogado, o promotor de justiça, o juiz de direito e outras pessoas mais que recebem, através de suas instituições, o direito e o dever de apurar, de investigar, de esclarecer. Estes profissionais cumprem um dever sagrado, legal, foram colocados nesses postos e cargos com estas incumbências. Mas, fora este trabalho profissional que objetiva apurar o crime e punir os responsáveis, reeducar os responsáveis, fora esses profissionais, nós outros, em verdade, não dispomos do direito de julgar. Porque quem perde tempo julgando o próximo, não sobra tempo, não tem tempo para amar o próximo, para auxiliar o próximo, para compreender o próximo, para orientar o próximo. É claro que temos o direito de observar o mal, onde o mal efetivamente exista. Mas quantas vezes o mal que estamos vendo existe somente em nós, numa projeção que fazemos de nós em relação ao outro. As minhas deficiências me levam ou podem me levar a ver a mesma deficiência no outro ou outras deficiências, quando em verdade o que está se dando é que estou colocando muito
das minhas deficiências no pensamento do outro, no sentimento do outro, no comportamento do outro. Mas sabemos, pelos estudos, das dificuldades que quase todos nós temos em admitirmos as nossas próprias deficiências. Não nos conhecemos, não fazemos análise de nós mesmos, não refletimos sobre a nossa vida íntima, sobre as nossas atitudes, os nossos gestos, e somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Muitas vezes, o crítico está magoado consigo mesmo. Muitas vezes, o crítico está com baixa autoestima. Muitas vezes, o crítico está com raiva de si mesmo, está odiando a si mesmo, não suportando as próprias deficiências. E isto acontece também em razão do orgulho que permeia todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições. O orgulhoso se crê melhor que o outro e com o direito de ser fiscal da vida alheia e vive criticando a todos por tudo, por qualquer coisa. E é por isso que no item 10 do nosso Evangelho consta: porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele, o orgulho, se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Diz o Evangelho de hoje: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, antes de mais nada, antes de tudo, cada um de nós necessita observar a si mesmo e detectar os seus próprios defeitos e empenhar-se por corrigi-lo. O próximo possui também defeitos, vícios a serem corrigidos e superados, sem dúvida, porque na terra não há criatura perfeita. Mas manda o Evangelho que primeiro eu corrija os meus defeitos, supere os meus vícios, elimine as minhas imperfeições. E somente depois deste esforço, aí sim estarei credenciado, autorizado, não a julgar, não a condenar, mas auxiliar o outro nas suas dificuldades, orientando-o. Portanto, o dever nosso, em duas palavras, é
ou são amar o nosso irmão, amar a nossa irmã e auxiliá-los com a nossa exemplificação. Que pensar de um muito orgulhoso querendo julgar, condenar um orgulhoso que é menos orgulhoso do que ele? Como uma pessoa muito colérica vai se achar no direito de criticar alguém que é mais ou menos colérico? Como uma pessoa muito impaciente vai se achar no direito de criticar, de julgar, de condenar alguém que não é assim tão impaciente? Como é que uma pessoa com um estresse crônico vai se achar no direito de criticar alguém que esteja apenas cansado? Como um ansioso patológico vai se achar no direito de criticar aquele que tem uma ansiedade em nível menor? Como um ciumento doentio poderá criticar um ciumento normal? Como um invejoso exagerado se achará no direito de criticar, de julgar, de condenar um ciumento relativamente normal, invejoso relativamente? Então nós temos muito trabalho a fazer em favor dos nossos defeitos, vícios, imperfeições, superando-os, corrigindo-os. A melhor atitude, portanto, perante o Evangelho, amor e exemplificação. Lembrando que aquele a quem estamos a criticar é nosso irmão ou nossa irmã. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, nos recomenda: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Corrijamos o mal em nós, depois auxiliaremos o próximo. Não estamos impedidos de ver o mal, mas muito cuidado para que o mal que enxergamos no outro mais não seja senão reflexo, projeção de nós mesmos. Que lições podemos extrair do estudo do Evangelho desta hora? 3 lições. A primeira, a da autorreflexão. Antes de julgar os outros, devemos examinar nossas próprias ações e motivações. Outra lição, a da humildade. Devemos reconhecer nossas próprias limitações e fraquezas. E a terceira lição, compaixão. Devemos tratar os outros com compaixão e compreensão, em vez de julgá-los. Porque, repetindo, quem julga perde tempo e não tem tempo para amar o próximo, que é, em verdade,
o nosso dever. Conclusão desta passagem. A parábola do argueiro e a trave no olho nos lembra da importância de sermos honestos conosco mesmos. Precisamos de coragem, de humildade para detectarmos as nossas falhas e enfrentá-las, empenhando-nos por corrigi-las e tratar os outros com compaixão e respeito. A projeção, falamos já sobre ela aqui alguma coisa, agora posso trazer um pouco mais. A projeção é um mecanismo de defesa psicológico que ocorre quando uma pessoa atribui seus próprios pensamentos, sentimentos ou desejos inconscientes a outra pessoa. Isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. Características da projeção: atribuição de sentimentos. A pessoa projeta seus próprios sentimentos, como raiva, medo ou ciúme, em outra pessoa. É ela que está experimentando estes sentimentos e projeta no outro. Deslocamento de responsabilidade é outra característica da projeção. A pessoa projeta sua própria responsabilidade em outra pessoa, evitando assim a culpa ou a responsabilidade, porque a culpa na projeção passa a ser do outro e não nossa. Distorção da realidade é outra característica. A pessoa projeta sua própria visão distorcida da realidade em outra pessoa. Exemplos de projeção. 3 exemplos. Uma pessoa que está sentindo ciúme pode acusar seu parceiro de estar flertando com outra pessoa. 2. O indivíduo que está sentindo raiva pode acusar outra pessoa de estar com raiva dele. 3. Uma pessoa que está sentindo medo pode acusar outra pessoa de estar tentando assustá-la. Consequências da projeção: dificuldades nas relações. A projeção pode levar a mal-entendidos e conflitos nas relações. Problemas de autoconhecimento. A projeção pode impedir que a pessoa reconheça e aceite seus próprios sentimentos e desejos. 3. Dificuldades de comunicação. A projeção pode levar a uma comunicação distorcida e ineficaz. E agora apresentamos também 3 sugestões de como podemos superar a projeção de transferir para outrem o que em verdade está dentro de nós. Autoconhecimento, reconhecer e aceitar seus próprios sentimentos e desejos.
comunicação assertiva, comunicar-se de forma clara e respeitosa, sem atribuir sentimentos ou desejos a outra pessoa. Empatia, tentar entender a perspectiva da outra pessoa e evitar julgamentos precipitados. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? O irmão está distante de mim, fora de mim, e eu consigo enxergar um cisquinho no olho dele. Como assim? Que visão é esta? Ainda mais tendo uma trave, vedando todos o meu campo visual. Como é que tendo uma tábua, uma tora, uma viga diante dos meus olhos, e ainda assim eu consigo trespassar esta tábua, esta tora, esta ripa, seja lá o que for, e ainda enxergo um cisco no olho do outro? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Como é que eu posso ajudar alguém a superar um defeito pequeno, se eu estou projetando nele todos os meus defeitos? Se não tenho competência, habilidade para cuidar de mim mesmo, superar as minhas deficiências, como pretender que o outro supere as deles a partir da minha crítica, a partir do meu julgamento, a partir da minha análise descaridosa, sem critério, sem compaixão, sem empatia, sem bondade, sem caridade? Hipócritas, diz Jesus, tirai primeiro a trave do vosso olho. Assim sim, tiramos a trave, a tora, a tábua, a madeira, seja lá o que for, passamos a enxergar claramente a nós e ao outro. E agora, sem tantas deficiências internas, estaremos habilitados não para projetar no outro os nossos defeitos, mas para perceber nele o defeito que é dele. E manda o Evangelho que não o condenemos, como também o outro não tinha e não tem o direito de nos condenar pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios. Se nós, possuindo tantos defeitos, esperamos a compreensão, a tolerância, a bondade, a compaixão, a empatia do outro, por que não haveremos de ter os mesmos sentimentos em relação ao outro que, numa análise comparativa, possui menos deficiências do que nós? Jesus e o Evangelho não nos dizem para que não nos ocupemos com os defeitos do próximo, mas que antes tratemos de corrigir as nossas próprias mazelas, para depois estarmos em condições morais, espirituais, emocionais, de auxiliar o outro. Meditemos nestas lições muito preciosas do Evangelho sempre atual de Jesus. Gratidão a todos, com votos de muita paz
Cristo Jesus.